Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, para mais um estudo, né, nessa área, então, da história da psicologia, né, o que influenciou, enfim, né, a tantas psicologias que temos hoje. Bom, então, o estudo é sobre Wundt, né, e o estudo da experiência interna. E o que será que é esse estudo, então, dessa experiência interna, né, qual que é a contribuição dele aí, né, quando a gente está falando aí dessa linha, né, um pouco mais psíquica, enfim, né, dessa experiência interna, introspectiva, né, vamos ver. Bom, qual que seria então a questão norteadora? Qual seria a contribuição de Wundt, então, na construção da psicologia? Vamos ver, né? E aí vocês podem pensar sobre isso. Bom, Wundt, então, ele é de 1830 a 1920, normalmente considerado na historiografia da psicologia como fundador da psicologia científica. Né? Aí a gente já tem indícios de como responder à questão norteadora. Título este que está diretamente relacionado ao fato de ter criado em 1879 o Laboratório de Psicologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Além disso, é um dos autores mais citados e mencionados nos manuais de história da psicologia. Né? Então a gente começa a ter, e a gente já tinha visto anteriormente, né, que o primeiro curso de psicologia a gente tem na Alemanha. Né? Então a gente já começa a ver indícios aí do que a gente podia dizer como, né, como uma formação, né, na área da psicologia. Não era mais só uma disciplina. Entretanto, apesar de toda essa fama, Wundt ainda é um autor não só bastante desconhecido, como também aquele dentre os chamados fundadores da psicologia, cujas ideias mais sofreram distorções na literatura psicológica. Não só a extensão e as dificuldades de acesso à sua obra original, mas principalmente a atitude de vários historiadores da psicologia que têm se detido apenas em partes dela, sem se preocupar com o sentido geral do sistema de pensamento que foi construído, então, né, em relação a isso. Então, de maneira geral, a gente pega, o que ele está dizendo eu pego essas ideias, mas quando que eu estou divergindo dela, né? Então, a psicologia surgiu dentro desse berço aqui científico, mas depois eu teço críticas sobre isso para que se surjam, então, uma outra vertente, assim como vocês vão ver que foi o mesmo que ele fez, né? Entretanto, apesar de toda essa fama, Wundt ainda é um autor não só bastante desconhecido, como também aquele dentre os chamados fundadores da psicologia, cujas ideias mais sofreram distorções. A gente já leu isso. Não só a extensão e as dificuldades de acesso à sua obra original, mas principalmente a atitude de vários, já lemos isso, passando então. Bom, muitas questões permanecem mal resolvidas na obra de Wundt. Então vamos lá ver o que é. Em primeiro lugar, coloca-se a questão da continuidade ou ruptura de seu projeto de psicologia, né? Então, eu preciso romper com isso, né? Eu preciso quebrar paradigmas? Não sei, depende de qual vertente estamos falando, né? Bom, teria ele apresentado vários sistemas teóricos distintos, introduzindo modificações essenciais em cada um deles? Ou haveria um único sistema psicológico, cujas alterações posteriormente introduzidas não afetariam sua unidade fundamental? Vamos ver. Wundt é, antes de tudo, um filósofo que formulou um sistema de filosofia, incluindo uma lógica, uma teoria do conhecimento, uma ética e uma metafísica, sem uma adequada compreensão de seus escritos filosóficos, ou problemas relativos à interpretação de sua psicologia, não poderão ser satisfatoriamente resolvidos, né? Então, quando ele coloca que ele tem essa compreensão filosófica, ele fala, bom, quando eu penso em problemas relativos à interpretação de sua psicologia, elas
não poderão ser satisfatoriamente resolvidos se eu não levar a compreensão dos seus escritos filosóficos, né? Então, uma coisa vai estar atrelada à outra. Bom, a natureza psicológica, né? Então, o que é isso? Talvez a melhor maneira de iniciar uma apresentação introdutória da psicologia wundtiana seria explicando a própria definição de psicologia proposta por Wundt. Claro, né? Lógico. Não poderia ser diferente. Nesse sentido, a pergunta é: o que é a psicologia? Receberia a seguinte resposta: a psicologia é uma ciência empírica cujo objeto de estudo é a experiência imediata. No entanto, torna-se ainda necessário esclarecer os conceitos do que é uma experiência imediata. Então, vamos lá. Wundt entende, então, por experiência, em geral, um todo unitário e coerente, que pode ser concebido e elaborado cientificamente a partir de dois pontos de vista distintos, porém complementares. Conteúdo objetivo, experiência imediata. Os dois eles vão ter essa, que seria, né, o objetivo e o subjetivo como experiência imediata. E esse objetivo ele teria ênfase sobre o quê? Os objetos da experiência do mundo externo, pensados independentes do sujeito e da experiência. E o subjetivo, que investiga se o próprio sujeito da experiência, o mundo interno, em sua relação com os conteúdos da experiência, né? Então, a gente tem o mundo aqui interno e externo para estar nos auxiliando essa relação objetiva e subjetiva. Tá, vamos lá. Com base nesses dois pontos de vista, surge uma dupla possibilidade de se fazer ciência empírica. Se eu tenho o mundo externo e o mundo externo, então o externo é para objetivo e o interno é para subjetivo. Aí, né, surge uma dicotomia, mas tudo bem, não vou fazer crítica. A ciência natural, física, química, fisiologia, que cuida dos conteúdos específicos da experiência imediata, uma vez que os objetos fornecidos da experiência são sempre mediados por fatores subjetivos, né? A psicologia que tem por objetivo a experiência imediata, já que não abstrai o próprio sujeito como a ciência natural. Então, aqui ele está falando de como a gente percebe tudo isso, né? De como a gente vai abstrair as coisas, né? Com essa definição de psicologia, Wundt pretende, em primeiro lugar, atacar um tipo de psicologia bastante difundida em sua época, que vinha sendo definida como ciência de alma e mente, né? Segundo Wundt, essa psicologia estava assentada em hipóteses metafísicas, do espiritualismo ou materialismo, que extrapolam o domínio da experiência, então, possível. E aí, nesse sentido, ele quer dizer, bom, se eu estou falando de uma concepção de alma ou de mente, né? Aí ele vai querer dar um cunho para que a gente tenha hoje o que é mais científico, né? Então a gente vai para o campo experimental. Como sua intenção é inaugurar uma nova psicologia autônoma, independente de teorias metafísicas, e o único caminho possível era recusar essa psicologia e construir uma outra, que se atém somente à experiência psicológica propriamente dita, para a psicologia wundtiana, só a experiência vista como um conjunto de processos interligados, e nada mais. Então, Wundt entende, por espiritualismo, qualquer hipótese ou teoria que defenda a existência de uma substância ou uma entidade material, alma e espírito, né? Aí vocês lembram que, em alguns textos que nós vimos, principalmente nos anteriores, a dimensão, o conceito, às vezes, de subjetividade, dependendo, se a gente estava falando de filosofia, enfim, a gente tinha essa categoria de alma, espírito, psique, enfim, né? Que seriam o fundamento de todos os processos psíquicos, né? O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é o fundamento de tudo que existe. Estendida ao campo dos fenômenos psíquicos, afirma que todos os eventos psicológicos não são nada mais do que eventos cerebrais, né? Bom, relação então entre psicologia e ciências da natureza. Por isso a relação entre a psicologia e ciências da natureza é de complementaridade.
que se complementam na medida em que fornecem relatos diferentes da mesma experiência, sem que haja possibilidade de haver uma subordinação ou redução do que é de uma a outra. Então, aqui, quando eu estou falando dessas duas dimensões de espiritualismo, que eu estou falando de algo subjetivo e tal, né? E mais aqui, quando ele diz materialismo, que é algo que são os processos de como as coisas funcionam, né? Então, eu estaria falando de como, vou dar um exemplo, de como acontece uma memorização. Bom, é um processo em que entra, eu vou explicar, então é um processo a partir da percepção, que aí como eu vou aprender através de uma memória sensorial, através dos sentidos, nisso eu vou ficar o quê? Além das questões de afeto, eu vou estar aprendendo aí, voltando, a memória de trabalho, ela pega essa memória sensorial, ela organiza, vê se tem alguma relação com a memória anteriormente, se tiver, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar lá no longo prazo. Se não tiver, ela vai ser descartada, né? Isso é um processo de um fenômeno psíquico, de algo que existe, né? Nada mais do que eventos cerebrais. Então, como eu aprendo? Bom, você aprende através das percepções, qual que é o sentido daquilo para você, e pã, e pã, e pã, e pã. Então, assim, isso é nesse sentido quando ele está dizendo desse materialismo aí, para essa concepção aqui. Aí a gente tem a relação da psicologia e da filosofia, né? Por outro lado, na medida em que a psicologia é a ciência das formas universais da experiência humana imediata, ela pode ser considerada a mais geral de todas as ciências do espírito e, portanto, o fundamento de cada uma delas em particular. Filologia, história, direito, enfim. A questão do método e a subdivisão da psicologia. A psicologia vai se servir, portanto, dos dois principais métodos utilizados pelas ciências da natureza. Vamos lá. O experimento. Então, o experimento consiste nessa interferência proposital, na manipulação do pesquisador sobre o início, duração e modo da apresentação dos fenômenos investigados, como na física, na química e na fisiologia. E, por exemplo, eu trabalho com isso porque eu trabalho com psicologia experimental. Meu laboratório é de psicologia experimental. E a observação propriamente dita refere-se à mera apreensão dos fenômenos objetos, sem que haja qualquer interferência por parte do observador, como botânica, anatomia, astronomia. A gente faz isso. Só que hoje, diferente de quando foi pensado, nós achávamos que nós não interferíamos nas variáveis. Mas dependendo de como isso se configura, nós interferimos. Né? Então, por exemplo, dentro do campo da experimental, se eu não entender o animal, por exemplo, entender quais condições, eu não entender de ecologia e etologia animal, isso vai interferir no quê? De alguma maneira, na minha coleta de dados. Então, se a temperatura do laboratório não estiver adequada, se eles não estiverem bem alimentados, se eles não estiverem, de alguma maneira, sendo bem cuidados, se tiver algum fator que possa promover estresse, isso vai interferir na coleta dos meus dados. Depois de críticas a como se pensou esse tipo de psicologia que é no campo do laboratório e é uma redução de um fenômeno, né? Principalmente comportamental, por exemplo, que é a área que eu trabalho, a gente vai para a área da social. E aí lá, a gente sabendo que nós, enquanto observadores, nós interferimos, nós estamos ali, nós interferimos também, nós não nos colocamos de maneira geral, em uma posição superior ao contexto em qual nós estamos inseridos. Nós nos colocamos na mesma posição, né? Então, eu vou me familiarizando e vou me distanciando para me manter o meu olhar de pesquisador. Mas eu estou em loco. Eu não só participo, porque a partir do momento em que eu estou no lugar só observando, eu já estou interferindo, porque eu não faço parte daquele contexto. Só que aqui, achava-se que, como observador, isso não interferia, mas interfere. Quando nós estamos dentro de uma instituição que tem um cunho, dimensão social, cultural, política, econômica,
e a gente está dentro de um in loco que de alguma maneira interfere, ou a gente está observando uma prática, nós estamos modificando tudo isso. Por quê? Porque nós não somos do lugar. E por isso que hoje nós caminhamos, então, para determinados tipos de concepções, né, ou epistemologias, junto com seus métodos, que isso não tem mais essa distância entre pesquisador e entre a pessoa in loco. Então, a gente tem que fazer parte dessa comunidade, do que nós estamos ali, então, para coletar dados enquanto pesquisador, para que não tenha esse distanciamento, porque nós certamente vamos interferir nessa coleta. Né? Não é dentro de um laboratório, como eu faço, por exemplo. Entre eu e um animal não tem uma relação, né, que de alguma maneira possa interferir, não tem uma moral, não tem um contexto cultural que nos distancia ou nos aproxima, não tem princípios e valores, enfim, não tem uma série de outros elementos que vão interferir, às vezes, numa coleta de dados. Né? Bom, em suma, a psicologia dispõe, assim, como uma ciência natural, de 2 métodos de investigação que darão origem a 2 formas complementares do estudo psicológico. O experimento, que a psicologia individual fisiológica utiliza a análise dos processos psíquicos mais simples, e a observação dos produtos mentais, através do qual a psicologia dos povos investiga os processos psíquicos superiores, como cultura, como se relacionam. E os mais simples seriam: como é que eu aprendo? Né? Como que é o desenvolvimento da linguagem? Né? Como que eu memorizo? E assim vai. É importante termos sempre em mente que essa subdivisão da psicologia é uma necessidade apenas metodológica, que em princípio não compromete a unidade do seu objeto de estudo, os processos psíquicos revelados na experiência. Principais conceitos e ideias psicológicas. Os elementos psíquicos que são revelados através de uma análise psicológica e, portanto, têm uma abstração, uma vez que, em nossa experiência, eles nunca aparecem isolados, mas somente ligados a outros conteúdos, que constituem a base de toda a nossa vida mental. Né? Então, os elementos psíquicos, né? Com o conteúdo da nossa experiência imediata, variam entre 2 polos, um objetivo e o outro subjetivo. Os elementos podem ser seguidos nessa divisão de 2 tipos: as sensações ligadas aos conteúdos objetivos, como som, luz, os sentimentos simples relacionados ao conteúdo subjetivo. Então, eu estou falando dos sentidos e eu estou falando da maneira com qual eu me sinto. Né? O que aquilo provoca em mim a partir do momento, então, né, que esses elementos chegam até mim. Mas vocês veem que aqui são categorias muito simples, né? Bom, e como que ele vai falar, então, como é que se dá essa experiência imediata para conteúdos a nível de consciência? Né? Então, ele coloca aqui conteúdos objetivos e conteúdos subjetivos. Né? Aqui ele coloca sensações. A partir disso são provocadas o quê? Representações. E aqui ele fala dessa fusão. E aí eu chamaria isso de interação, né? Através desses elementos aqui que provocam tudo isso. E aí o resultado seria conteúdos dessa consciência, né? Aqui conteúdo subjetivo, que seriam sentimentos simples, né? Então a gente está falando de sentimentos complexos, afetos, processos volitivos, né? Enfim, aí a gente, por exemplo, se for na área da experimental, que a gente trabalha muito, né? Ansiedade, medo, né? Aí depois a gente vai para outras categorias, né? De afetos, por exemplo, né? Amor, enfim, e aí eu não sei como é que a gente dimensiona tudo isso. E que, de maneira geral, dentro do objetivo ou dentro do subjetivo aqui, eu levando em conta tudo isso daqui, eu teria conteúdos a nível de consciência, né? Então, eu teria as representações, sentimentos complexos, afetos e processos volitivos, que seriam aí resultantes dessa consciência. Então, essa experiência imediata, a gente dividiria nessas 2 categorias, de objetivo e subjetivo, né? E aí, tudo isso resultaria na consciência. Bom, no que se ancora, então, as ideias, né, que a gente está falando, né, voltando um pouquinho aqui, ó, quando a gente volta, os principais conceitos e ideias aí wundtianas, né? Então a gente já viu o objetivo e o subjetivo, né? E
o que se ancora em outra ideia é do associacionismo, que é um dos princípios fundamentais do chamado empirismo britânico, que tem como representante Locke, né, John Locke. De acordo com esses empiristas, a associação de ideias é o mecanismo fundador da dinâmica psíquica e responsável por toda a formação de compostos psíquicos que constituem unicamente na ligação de elementos simples. Então, é por meio de associações eu vou fazendo essas conexões, né? E a minha constituição e os compostos ou constituições psíquicas se dão através disso. Bom, aqui também ele vai estar trazendo a questão da consciência, que seria uma conexão de complexos psíquicos, né? A percepção mais a atenção, que se daria num ponto focal, e a percepção que eu posso ver no que? Num campo visual. Dessa forma, fazendo uma analogia com o sistema visual, Wundt chama o conteúdo ao qual a atenção está dirigida ao ponto focal, então é o que eu foco a minha atenção, dentro do meu campo visual, da consciência e o conteúdo restante do campo visual. Então, o que está no plano do consciente? O que eu estou direcionando a minha atenção? O que eu estabeleço dentro do meu plano focal? E eu posso pensar também da minha percepção através do que? Do campo visual. Então, eu tenho, através da percepção, os sentidos, aonde eu foco tudo isso e aonde, né, eu tenho esse nível de consciência aí, né? Bom, a causalidade psíquica também é uma das suas ideias. A particularidade do paralelismo de Wundt consiste no fato de que ele, não por ser um princípio metafísico que seja da natureza do ser, mas sim um postulado empírico que garante a autonomia da psicologia em relação à fisiologia, ou seja, ele é uma expressão da irredutibilidade, que não pode ser reduzido a nenhuma experiência de alguma maneira subjetiva, né? Que seria a causalidade psíquica, né? Os dois tipos de causalidade são complementares e nunca podem entrar em contradição entre si. Assim, como a causalidade física está fundamentada nas leis da natureza, a causalidade psíquica vai encontrar a sua fundamentação última nas leis fundamentais das causas psíquicas, claro, né? A institucionalização da psicologia, e aqui a gente vai entender o quê? Que de maneira geral tudo é uma experiência interna mesmo para o sujeito, aí a gente retoma um pouquinho, né? Então, para ele, essa causalidade, ela vai ficar o quê? Em duas dimensões, né? De maneira geral, da natureza e a psíquica, né? Então, ele vai separar essas duas dimensões, né? Uma não contrapõe a outra, mas uma complementa a outra. Aqui, a institucionalização da psicologia é como a gente vai, então, ganhando e se adentrando ao corpo científico, né? Então, a gente tem isso, começa a ser legitimado no campo da história, através do que? Do Laboratório de Psicologia, né, em Leipzig, na Alemanha, e eu não sei se está certo, né, essa pronúncia, fundado em 1879. A nova psicologia científica separa-se formalmente, então, pela primeira vez na história, da filosofia e ganhava finalmente uma esperada autonomia. Então, a gente já foi vendo isso em outros textos, que vai ter um momento em que a psicologia, ela se distancia da filosofia. E aí é onde ela vai ganhar esse rigor, essa característica de científico aí dentro de métodos, enfim. Wundt ter fundado também e publicado em 1883, um dos primeiros periódicos de psicologia, que inicialmente se chamava Estudos Filosóficos, mas a partir de 1906 passou a ser Estudos Psicológicos, que é quando a gente separa isso. Então a gente já tem um corpo, a gente já tem uma categoria, né? A gente já tem uma área, né, na pesquisa. E aí ele vai estar trazendo Wundt aí e Fechner, né, que a gente vê e que de maneira geral isso é trazido na literatura de maneira um pouco controversa.
E ele faz essas críticas e fala o que de maneira geral o que é consonante e o que não é com o que está sendo trazido aí na literatura. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que existem diferenças importantes entre Wundt e Fechner, né? Pelo menos enquanto esse último se definiu como estruturalista e foi fiel aos seus princípios, né? No caso, Fechner, né? Foi Fechner também quem fundou o estruturalismo e não Wundt, embora tenha sido aluno e colaborador de Wundt no laboratório, né, na Alemanha. Ele construiu sua própria concepção de psicologia, que em muitos aspectos se distanciou do pensamento wundtiano. A divergência fundamental está na própria concepção de objeto e método de psicologia. Para Fechner, a psicologia é fundamentalmente o estudo dos elementos da consciência através da introspecção. Aquilo que não for passível de estudo e registro introspectivo não deve ser considerado como assunto da psicologia, né? Fica evidente, portanto, que o sistema de Fechner é muito mais restrito do que de Wundt, uma vez que todo o conteúdo da psicologia dos povos não deve ser um tema de investigação psicológica, né? Porque como a gente está falando de algo mais introspectivo, não teria como, então, o método de Fechner, então, trabalhar essa investigação psicológica a nível antropológico, né? Que, de maneira geral, o Wundt se aventura, né? Fechner aí foi reconhecidamente um defensor do elementarismo e do associacionismo, e a análise ou decomposição dos processos psíquicos conscientes de seus elementos mais básicos, né, estruturas fundamentais e a descoberta dos seus mecanismos associativos subjacentes eram os objetivos últimos de sua psicologia estruturalista. Então a gente tem aqui uma análise da decomposição dos processos psíquicos conscientes, né? Então a gente está trabalhando aqui. Me lembra muito uma psicologia muito mais cognitiva, de como eu vou aprender isso, né? De como acontece todo o processo psíquico através disso, como que eu explico. Então me lembra muito mais um laboratório de psicologia, por exemplo, cognitiva, né? Do que de experimental, que são coisas diferentes. Então são elementos introspectivos mesmo, né? Enfim. Por fim, para Wundt, a análise era apenas um meio de se alcançar a meta principal da psicologia, que era a descoberta das leis universais da vida psíquica em todas as suas manifestações. Além disso, quando rotulou seu sistema psicológico de voluntarismo, uma de suas maiores preocupações era manifestar sua insatisfação com a psicologia associacionista, que, segundo ele, era incapaz de explicar a dimensão afetiva, os sentimentos e volitiva, né, da vontade e da vida mental. Então a gente tinha esse antes, né, essa coisa de associar as coisas, né, de maneira muito simples. Então a gente tinha elementos que a gente ia associando, mas a gente ainda não tinha essa dimensão afetiva, né? A gente não tinha ainda colocado dentro dos nossos estudos o afeto e a vontade, o desejo, né? Isso dentro do quê? Dentro de uma psicologia com caráter científico, né? Se a gente fosse para outras áreas, teria, por exemplo. Né? Mas aqui ele está falando a vontade aí dentro da vida mental. Como é que se explicaria isso? Então, não se tinha estudos para a gente poder dimensionar isso, né? Hoje a gente já tem através de testagens, né? A gente consegue mensurar coisas através do tempo. Na psicologia cognitiva a gente faz isso também, né? Quando você vê os estudos e os laboratórios sobre psicologia cognitiva, né? Quando a gente começa a categorizar essas coisas. Então isso hoje para a gente já faz sentido de quando ele começou esses estudos, né? Porque antes era um aglomerado de coisas que nós associávamos
E os processos se davam por essas associações, né? E aí a gente começa a ter esse fenômeno aí como sobre o que a gente, né, ia trabalhar, essa experiência interna aí, que daria elementos, né, para o nosso trabalho, que seria a vontade aí e a afetividade. Bom, gente, é isso então. Eu espero ver vocês na nossa aula. Aguardo. Beijos, até!